Aqui, eu uso dessa forma. Um outro detalhe, eu gosto de iniciar meus potros sem o peitoral. Na primeira semana, até o animal ter uma noção mais ou menos de posicionar a cabeça, eu uso os animais sem peitoral, porque potro novo costuma baixar a cabeça e querer jogar a sela para cima da cernelha, né? Acaba desequilibrando a gente que está em cima. Uso com essa rédea longa, é só uma rédea bem longa, não uso martingale e não uso aquela rédea alemã que a gente puxa para amarrar na cia. Eu daqui a pouco falo um pouco sobre isso. E também não sou contra quem usa, né? Dependendo da necessidade posso até usar, mas os animais que eu inicio geralmente não tem a necessidade. Usa essa rédea longa pelo mesmo fato que eu falei do peitoral. Caso o animal venha abaixar a cabeça, eu tenho como aliviar e ele não vai me desequilibrar em cima da sela. E também pelo fato de potro novo a gente manter sempre as duas mãos na rédea. Não adianta a gente pegar um potro novo e achar que está em cima de um cavalo pronto e querer pilotar ele assim. Não vai dar certo. Um animal novo, você sempre deve conduzir ele com as duas mãos na rédea, porque é muito semelhante, eu torno a comparar um potro com uma criança na sala de aula. Você tem que pegar na mão para ele fazer as coisas, você tem que pegar na mão para ele escrever. Do mesmo jeito é o potro, você tem que manter as duas mãos na rédea e deixar bem claro para ele, mostrar bem claro para ele o que você está pedindo dele. A questão do flexionamento, eu já expliquei num vídeo anterior para vocês que cavalo se divide em nuca, pescoço, paleta, costela e garupa. Então a primeira parte que eu vou trabalhar de um cavalo é a nuca. Se eu não trabalhar a nuca de um cavalo, não tem como eu trabalhar nenhuma das outras partes. A primeira coisa que eu vou pedir de um cavalo é a nuca. E como que eu vou trabalhar essa nuca desse cavalo? Eu vou trabalhar para um lado, eu vou trabalhar para outra lateral e você vê que ele já está me cedendo um pouco da nuca. Quando eu flexiono o cavalo para os lados, automaticamente eu ganho a frente de graça. Como ele já está mole para os lados, ele ainda está um pouco rígido de frente, mas ele já cede um pouco. Cedeu, eu alivio. Ó, quando você vê ele escapando a garupa assim, é porque ele não tem costela flexionada, não tem nuca flexionada ainda. Quando eu puxo para a lateral, que ele acende um pouco, ele escapa a garupa. Isso é uma coisa que você vai corrigindo com o tempo. Mas o importante aqui é a gente falar do flexionamento de nuca. Peguei, incomodei, cedeu, eu alivio. Peguei, incomodei, cedeu, eu alivio. Eu peço a nuca, amigavelmente ele solta. Quando ele solta, eu alivio. O animal passa a entender isso como recompensa. Eu estou recompensando ele por ele estar soltando a nuca para mim. Eu estou dando um alívio. Eu peguei, ele soltou a nuca para mim. Peguei. Isso sempre ele em movimento para frente. Ó. Cedeu, eu alivio. Cedeu, eu alivio. E o animal é altamente inteligente o suficiente para saber que se ceder a nuca para mim, eu vou aliviar para ele. Cedeu a nuca para mim, eu vou, aliviei para ele. Então, é aí onde eu quero chegar naquele ponto que eu falei. A rédea alemã é necessário? Depende. Se for um animal para correção muito complicado, eu não digo a você que não use. Mas em um potro novo, não tem a necessidade, nem use para um tempo prolongado pelo seguinte motivo. Imagine, para quem não sabe o que é rédea alemã, eu vou deixar aqui uma foto, que a gente chama de Drawhens, é aquela corda, né? Passa e vem para cima. Vou deixar uma foto aqui no vídeo para vocês terem uma noção do que é uma rédea alemã. A rédea alemã, o que ela causa? Quando você vai para uma academia, que você pega um peso e você começa a fazer esse movimento aqui, o que vai acontecer com o seu músculo? Você vai ganhar força e resistência no seu músculo, porque você está exercitando ele. O mesmo acontece com a musculatura do pescoço do cavalo. Se você pega uma corda que passa lá, puxa ele para baixo e amarra na cia, vai ficar leve para você pegar, mas vai ficar muito duro para ele.
E aí você vai exercitar a musculatura do pescoço dele. Quando você exercita, ele vai ficar dolorido. E ele vai lhe atender. 10, 15 dias ele vai lhe atender. Mas vai chegar um momento que você vai precisar soltar ele uma semana, duas, e esse cavalo já não vai mais ter sensibilidade na venta e vai estar com o dobro de força e de resistência no pescoço. Então, se eu usar uma rédea alemã por um tempo prolongado, exercitando a musculatura do pescoço do meu animal, eu vou ter um animal muito mais forte. O martingale eu acho menos prejudicial nesse caso, né? Às vezes você tem um animal que ergue muita linha de pescoço, aí você precisa usar para limitar. Então, dependendo da necessidade, eu indico. E não, repito, não sou contra quem usa esse tipo de ferramenta, mas que pode prejudicar o seu trabalho, né? Futuramente pode tornar o seu animal mais resistente. Então, o animal ele aprende por alívio e pressão. Eu dei pressão, ele cedeu, eu alivio. Dei pressão, ele cedeu, eu alivio. Então, depois que o animal entender que toda vez que ceder para você, você vai aliviar, eu não preciso ter nada que obrigue esse cavalo a baixar a cabeça, que obrigue esse animal a se manter flexionado. Eu preciso apenas que ele entenda o que eu estou pedindo para ele, e quando ele faz isso de livre e espontânea vontade, eu vou precisar usar bem menos força. Quando ele entende esse alívio como uma recompensa, eu não vou precisar usar uma peia, eu não vou precisar usar uma corda amarrando o meu animal para ele não levantar a cabeça. Ele já entendeu que o alívio, o conforto dele é embaixo e que se ele levantar a cabeça, eu vou incomodar. Simples assim. É o mesmo que você ensinar a recuar. Eu paro, encosto na boca, peço recuo. Deu um passo, eu alivio. Peço, dou um passo, eu alivio. Daqui a pouco esse animal vai estar correndo de ré. Então, a gente precisa entender isso, que o cavalo ele aprende por alívio e pressão. Toda vez que você der a pressão, que ele ceder, você pode dar o alívio que ele, opa, se o cara deu pressão, eu aliviei para ele, ele cedeu para mim, então nós vamos entrar em acordo, né? Agora, se ele levantar a cara, manter resistência, eu vou manter incomodando aqui a boca dele, ok?